Olá, galera que assiste o canal Aprenda Química e Física. Hoje estarei aqui resolvendo exercício de cálculo de aceleração em plano inclinado ou no mesmo plano. Então, primeiro vamos começar por bloco no mesmo plano. Eu tenho um bloco aqui em cima de uma superfície. Vamos atribuir um número de massa para este bloco. Vamos supor que ele tem 10 quilos. Consequentemente, se ele tem 10 quilos, a gravidade aqui no planeta Terra, nós arredondamos para 10 metros por segundo ao quadrado. Muitas vezes você pode usar o 9,8 também, depende do exercício. Uma vez que eu tenho um bloco, vamos colocar uma força hipotética aqui de 200 newtons, ou seja, ele está sendo puxado aí por uma força de 200 newtons. Consequentemente, uma vez que ele vai para a direita, nós temos uma força de atrito que acontece aqui na superfície, que nós vamos fazer o cálculo aí no decorrer da resolução do exercício. Então tá montado o sisteminha, é só fazer o cálculo de aceleração. Para fazer o cálculo de aceleração, a primeira coisa que tem que fazer é calcular o peso, visto que o bloco ele está sobre a superfície e a superfície não sofreu nenhuma deformação. Consequentemente, a força-peso dele é igual à força normal, que é contrária ao peso quando nós temos a superfície. E para calcular o peso, é a massa vezes a gravidade. A massa é 10 kg, a gravidade também é 10 kg, então nós temos um peso aí de 100 newtons para baixo. Consequentemente, nós temos uma normal, que vai fazer com que esse peso seja equilibrado, por isso que a superfície não afundou. Então a normal é igual ao peso, então força normal é igual a força peso, e como força é uma grandeza vetorial, eu vou colocar a setinha aqui em cima. Então todo lugar onde for força, nós vamos colocar a setinha, visto que força é uma grandeza vetorial e você tem que indicar a direção e o sentido e o módulo dela, né? Então eu tenho o peso para baixo e tenho a força normal para cima e tem a força que está sendo aplicada para a direita. Como que eu vou fazer o cálculo de aceleração? Primeira coisa que tem que saber é que se o peso é 100 newtons e a normal é igual ao peso, consequentemente a normal também vale 100 newtons. Então se tem 100 newtons para baixo, 100 newtons para cima, você pode cortar a força normal e a força peso, visto que o bloco não se move na vertical e sim na horizontal, porque a força aplicada aqui para a direita, né? Então feito isso, agora tem que calcular a força de atrito. Só que a força de atrito depende do material. Então vamos supor que eu tenho um material onde o coeficiente de atrito é 0,2, visto que o coeficiente de atrito é um número puro, é adimensional. Para fazer o cálculo de força de atrito, eu vou levar em conta o coeficiente de atrito cinético, que o bloco vai se movimentar, vezes a força normal. Então a força de atrito é igual à força normal vezes o coeficiente de atrito. A força de atrito e a força normal são grandezas vetoriais, por isso está lá a seta. Então a força de atrito aqui vai ser igual à força normal, que é 100, vezes o coeficiente de atrito, que é 0,2. Então nós vamos chegar numa força de atrito aqui de 20 newtons. Consequentemente, esse bloco ele vai para a direita, só que não vai com os 200 newtons, porque ele vai perder 20 newtons aqui no atrito. Então a força resultante aqui vai ser 200 newtons menos 20, que é o atrito. Então ele vai para a direita com uma força resultante de 180 newtons. E para achar aí a aceleração, você vai usar a fórmula da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. Essa fórmula é conhecida como física massacra o aluno, né? Então, força resultante aqui é 180, a massa é 10, então eu vou ficar sabendo qual é a aceleração.
Então a aceleração aqui é 180 dividido por 10, visto que o 10 está multiplicando e vai passar dividindo. Então nós temos uma aceleração de 18 metros por segundo ao quadrado. Então você descobriu o quê? Que o bloco vai para a direita com uma aceleração de 18 metros por segundo ao quadrado. Prontinho, aí está feito um exercício onde o plano não é inclinado. Agora vamos inclinar esse plano com o mesmo sistema lá de força. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar uma rampa e vamos colocar o bloco aqui sobre a rampa. E vamos dar um ângulo de inclinação aqui de 30 graus. Pronto. As forças que estão atuando é a mesma. Tem força de atrito. Eu tenho a força que está sendo aplicada. Que no caso aqui a nossa força aplicada lá era 200. Vamos manter o 200, né? A massa do bloco é 10 quilos. Eu vou ter a normal também. Só que aqui é o seguinte, né? Quando eu tenho a normal, o que vai acontecer aqui? Eu teria que ter um peso aqui que é contrário ao normal, mas o plano é inclinado. Então o meu peso agora, ele vai sair do meio do bloco. Vamos aumentar aqui o valor, a setinha da força normal. E o peso vai sair daqui. Então meu peso ele vai estar ali agora. Que é o peso. Só que em alguma parte lá do seu ensino médio você aprendeu a decomposição de força. Então eu tenho aqui decomposição de força. Eu vou decompor o peso. Então não tem como eu trabalhar com o peso aqui. Vou decompor o peso aqui. Visto que eu já tenho uma força de 200 newtons aqui. E ainda vou ter uma força que é a decomposição do peso. Então como que eu vou fazer essa decomposição? Eu tenho que levar em conta o ângulo. Para levar em conta o ângulo, eu tenho que aplicar seno e cosseno. Então quando eu estou aqui no eixo X, que é o mesmo sentido do plano, eu vou usar o seno do ângulo. Então aqui vai ficar peso para x é igual a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. E aqui o meu peso está para y, que é o eixo y, que é da força normal. Então vai ser peso para y é igual a massa vezes o cosseno do ângulo. Isso é fácil de fazer, porque o seno de 30 é 0,5 e o cosseno de 30 é 0,8. É o número que o exercício traz. Então vamos fazer assim agora. Vamos calcular aqui as componentes do peso. Meu peso está aqui, né? Então eu tenho a componente x e a componente y. Então você tem que calcular px e py para depois saber qual é o valor da normal, porque a normal vai mudar agora. Porque eu vou decompor o peso. Então vai ficar P de x é igual a massa, que é 10, vezes a gravidade, que é 10, e o seno de 30, que é 0,5. Você vai chegar em 50 aqui. 10 vezes 10 é 100. Então você vai chegar em 50 newtons para px. Então eu tenho força, peso de x mais a força aplicada, que é 200, então vai dar 250 newtons aqui. Nesse caso aí para a direita na diagonal. Agora o py vai ser massa, que é 10, gravidade, que é 10, e aqui é 0,8. Então você vai chegar em 100 vezes 0,8, você vai chegar em 80 newtons. Então aqui você tem Py de 80 newtons, consequentemente sua normal é 80 newtons. Visto que o bloco não desgrudou aqui da superfície, então a normal é igual ao peso. E ele também não afundou a superfície. Então já está feito aí as forças que são resultantes. Agora só falta calcular a força de atrito. Visto que o nosso material tem um coeficiente de atrito de 0,2, né, que é o mesmo que está lá. Então eu vou fazer força de atrito é igual o coeficiente de atrito, que é 0,2, vezes a força normal, que é 80. Então você vai chegar numa força de atrito aqui de 16 newtons. Então
Você tem 50 newtons do P de X, mais o 200 da força aplicada, 250 newtons descendo. Só que você vai perder em atrito 16 newtons. Então a força resultante aqui é igual a 250 menos 16. Você vai chegar numa força resultante de 234 newtons. E para fazer o cálculo da aceleração força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é 234, a massa é 10. E a aceleração a gente vai achar. Então a aceleração aqui vai ser igual a 234 dividido por 10, que vai dar 23,4 metros por segundo ao quadrado. Prontinho, tá feito exercício de plano inclinado. Não tem nada de difícil. Se cair no Enem, você já sabe. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado.